Fora de Jogo apresenta 90 mais 3, o teu videocast semanal. Com os mágicos Ricardo, Afonso e Zé Miguel, soltinhos para mais uma emissão. Mais 3. Sejam bem-vindos a mais um episódio do 90 mais 3. O meu nome é Afonso Couto e estou aqui com os mágicos Ricardo Quinteiro e José Rabassa. Hoje estamos aqui num cenário muito especial, estamos no Portugal Football Summit. Antes de mais, agradecer à Federação pelo convite para mais uma vez marcarmos presença num grande evento, este que se estreia agora na cidade do futebol. E para marcar a nossa estreia neste evento, contamos também com uma estreia no nosso podcast, aqui um grande convidado para este episódio de hoje, Mr. Rui Vitória. Bem-vindo, muito obrigado por ter aceito o nosso convite e espero que tenhamos uma conversa muito agradável, que eu acredito que sim, em que vamos explorar a sua já longa carreira. Sei que o Mister não gosta muito de tirar férias e anos sabáticos, mas ainda bem que fez uma pausa para vir falar aqui connosco. Antes de começar, Ricardo faz sempre uma pequena apresentação dos nossos convidados, espero que goste. Ok, vamos a isso. Mister, bem-vindo. Rui Vitória, 55 anos, nasceu em Alverca do Ribatejo, cresceu numa família estruturada, juntamente com o seu irmão Vítor, 6 anos mais velho. O seu pai era soldador na TAP e a senhora sua mãe escriturária na Zogma. Em menino era bonacheirão e conhecido por pé de chumbo, pelo pé canhão que tinha. Desde miúdo que o futebol se tornou a paixão da sua vida, por isso nunca gostou de banda desenhada nem desenhos animados. Passava por isso os dias a jogar a bola na rua com os seus amigos e os domingos eram passados no estádio, de mão dada com o seu pai, a assistir os diferentes escalões do Alverca. Noutras modalidades, chegou a praticar luta greco-romana e ténis de mesa. Foi um bom aluno até ao 11º ano, descarrilou apenas no 12º, onde chumbou, mas rapidamente voltou aos eixos e seguiu para a Faculdade de Motricidade Humana. Formou-se em Educação Física e foi professor dessa disciplina na Gago Coutinho, desde os 19 anos, penso eu, até ser treinador do Passos Ferreira. Ainda como jogador, recebeu 2 chamadas de 2 clubes diferentes para ser treinador no mesmo dia, feito que acredito que não voltou a repetir, e foi nesse domingo à noite que decidiu que ia terminar a carreira de jogador e iniciar a de treinador. Como treinador sénior, orientou o Vila Franquense, Fátima, Passos de Ferreira, Vitória Sport Clube, Sport Lisboa e Benfica, Al Nassr, Spartak Moscovo, Seleção Nacional do Egito e mais recentemente o Panathinaikos. Neste percurso conquistou em Portugal 3 campeonatos nacionais, 2 taças de Portugal, 2 supertaças, uma taça da Liga e uma segunda divisão nacional. Internacionalmente já conquistou uma Liga da Arábia Saudita e uma supertaça, também ela, saudita. A título individual foi eleito treinador do ano nas temporadas 2015-2016 e 16-17 e mais recentemente foi considerado o treinador do centenário do Vitória Sport Clube. No capítulo pessoal, o seu primeiro ordenado foi ganho no Fanhões, que inicialmente era de 15 contos, mas como o Rui começou a jogar sempre, foi aumentado para 25 contos no segundo mês. E com ele comprou o seu primeiro carro, um Citroën Diane. É casado, tem 3 filhas e um filho, é contra o desperdício alimentar e, tal como os peixes, não deixa nada no prato. Noutros negócios já teve uma pastelaria, quando era mais novo, com outros sócios. Na música gosta de tocar bateria, aprendeu com 9, 10 anos, com o Seixas, dos Ferro e Fogo, e por onde tem passado, sobretudo em Guimarães, com o saudoso Neno, gostava de tocar. Hall of Fame dos The Script é a música âncora da sua vida e foi a banda sonora da conquista da Taça de Portugal pelo Vitória. Gosta de dançar e aprendeu alguns estilos de dança como o cha-cha-cha ou o merengue. Em miúdo, os jogadores que mais admirava foram Platini, João Alves e, claro, Diego Armando Maradona. Mais recentemente, os colegas que admira no seu percurso foi José Mourinho, Pep Guardiola e Jürgen Klopp. Noutros desportos, gosta de ver hóquei em patins, basquetebol e voleibol. É católico e sempre que ganha olha para o céu e afirma que é nesse momento que se encontra com os seus. Não é de grandes superstições, mas mais de rituais de conforto, por isso gosta de ser o último a entrar em campo, não gosta de conversar com ninguém da equipa adversária, nem com a família antes dos jogos. Gosta de usar a mesma roupa quando está numa senda de vitórias e o autocarro da sua equipa nunca pode andar para trás em dia de jogos. Que o diga o Sr. Alves do Vitória. Por fim, acredita que com competência, honestidade e trabalho árduo, as coisas boas acabam sempre, mas sempre por chegar. Senhoras e senhores, seja bem-vindo, Mr. Rui Vitória. Epá! Que bela descrição e que belo trabalho.
Antes de avançarmos, só primeiro agradecer-vos o convite e ao mesmo tempo dar-vos os parabéns por este excelente trabalho que vocês têm vindo a fazer. Eu costumo dizer aos meus jogadores que quando nós queremos, não podemos querer os mesmos resultados a fazer o mesmo tipo de trabalho, e às vezes para querermos ganhar mais alguma coisa temos que fazer também mais qualquer coisa de diferente, e portanto acho que vocês estão a marcar essa diferença e acho que é para seguir o caminho, e os meus parabéns por isso. Em relação a essa descrição, está quase perfeita, salvo erro, só faltou aí a referência ao Benfica de Júniores, com o qual eu fui disse treinador. como treinador como treinador sénior. Ok. Essa precisão está lá. Pronto, então fui Esteve eu. nos Júniores 2 anos, mas como treinador Toda sénior sénior, exatamente, ok. foram aqueles clubes. Aqueles clubes. Vamos ao início da carreira. Podemos começar pelo Vila Franquense. Foi uma equipa muito importante na sua vida. Teve lá 8 épocas como jogador, algumas como capitão. Mas mais que isso, foi lá que casou pela primeira vez, terminou o curso, foi pai, portanto preparou-se como homem para lá, acredito eu. E podemos começar por uma história que quando foi pai pela primeira vez da sua Mariana, o seu treinador não foi assim tão compreensivo com esse momento. Exatamente. Portanto, Vila Franca foi uma cidade que me acolheu muito bem. Eu sou de Alverca, que é uma grande rivalidade com Vila Franca, e portanto teve um grande impacto em mim porque foram 8 anos como jogador e depois comecei a minha carreira de treinador ali. E houve algumas particularidades dessas, e essas foram de facto, foi a faculdade, foi o casamento, foi o ser pai. E nessa altura que eu fui pai, eu era capitão de equipa, o treinador era António Medeiros, que já faleceu, e que na altura eu tinha sido pai de manhã, e então, pronto, foi um parto, não foi fácil, da minha primeira filha, não foi fácil, e então eu senti que o apoio à minha esposa era na altura bastante importante. E então tive um bocadinho a coragem de pedir naquela altura se eu podia se eu podia não ir ao treino ou pronto, ter ali alguma vantagem em relação àquele momento. E sentiu o diretor da equipa muito preocupado. Mister, eu não lhe posso dizer isso, hoje vou passar ao Mister. Então pronto, passo lá ao Mister, eu já falo com ele. Então quando eu lhe pergunto, Mister, passa-se isto e isto, eu posso de facto não ir ao treino, já é tarde e estou aqui. A resposta dele, tu não és parteiro, o que estás a fazer? Não és parteiro, já foi o parto, já foi, vamos a treinar. E eu naquela altura apeteceu-me tudo e mais alguma coisa, mas pronto, era capitão de equipa. Ok, mister, então se é essa a sua decisão, fui lá fazer o meu treino, vim. O que eu sei é que aquele momento ficou marcado também na vida da minha esposa na altura, porque de facto era um momento importante e eu não estive lá naquela altura. Mas isto para dizer como é que eram os treinadores antigos com essa sensibilidade. E eu hoje, quando tenho um jogador que é pai, que vai ser pai, nem precisas de me dizer mais nada. Arranca. Porque eu sei o quanto isso foi importante na altura. Ganhou essa sensibilidade. Eu acho que isto faz parte dos nossos valores humanos também, mas claro que eu me lembro sempre desta rigidez, mas também entendo que há momentos que ficam marcados para o jogador e vai ficar marcado para a sua esposa. Sim. Então eu digo, não, vai já, podes ir à vontade que eu não tenho problema nenhum. E também revela um bocadinho essa importância de ter vivido uma carreira como jogador para depois como treinador também atender certos aspectos de estar do lado oposto, não é? Claro, eu tive a facilidade e o privilégio de viver enquanto jogador e depois ter esta parte académica. Portanto, eu estava a fazer as duas coisas ao mesmo tempo, eu estava a ser jogador e a tirar o meu curso. E depois continuei a dar aulas e a ser treinador e, portanto, esta ligação, esta conexão foi fundamental. Como é que conciliava a vida académica e posteriormente de ensino com a de ser treinador? Quando estava no Fátima fazia 100 km para cima. Sim, por isso é que estas coisas às vezes têm que ser também ditas, porque às vezes pensa que os treinadores chegam lá. Eu passei um grande bocado e quando nós começamos, na altura aquilo não me custava nada, porque eu costumo dizer, quando eu a treinar eu treino até de borla. Porque é uma coisa que eu gosto de fazer e, portanto, a mim pagam-me, de certa forma, para ter algumas responsabilidades e alguns sacrifícios que nós temos que ter. Mas eu fazia aquilo naquela altura sem qualquer problema, mas na realidade foram 4 anos em que eu dava aulas de manhã, acabava, comia qualquer coisa, arrancava para Fátima com uma carrinha Ford Transit, com os jogadores. No primeiro ano eram só 2 jogadores, depois passaram o Marinho, o Saleiro, o Duarte Machado, por aí fora. Depois passámos a ser 9 ou 8 na carrinha e foram 4 anos a ir para Fátima e voltar todos os dias, não todos os dias, mas
dias que havia treino a fazer esta vida, só quando eu depois vou para Paços de Ferreira é que eu decido abandonar a carreira de professor. Mas até lá fui professor e treinador e conciliava isso dessa forma. Portanto, também cheguei de facto a um nível alto, mas também passei muito. Não foi uma coisa que me caísse do céu, não foi uma coisa que foi uma sorte que aconteceu, não. Houve também muito trabalho, muito sacrifício ao longo deste tempo, meu e da minha família. Certamente. E essa passagem pelo Fátima, avançando já para o Fátima, arrancando já para o Fátima, como falou, foram vários anos também de grande sacrifício pessoal, acredito também financeiro, também familiar, por continuar a ser professor em Alverca, como disse. O que é que retira mais desses 4 anos no Fátima? Porque foram certamente importantes para a sua aprendizagem também como treinador, para o seu crescimento, e depois dá o salto, depois de uma excelente prestação no Fátima, para Paços de Ferreira. Sim, só se não se importam, só voltar aqui um bocadinho atrás para dar uma referência à Vila Franca. Porque o Vila Franquense foi muito importante, porque foi aí que inicia como a minha treinador, estreia. sim. E uma estreia logo complicadíssima, em que eu nos 2 anos que estive lá a trabalhar, ficaram a dever na altura 5 meses de salários em atraso e no ano a seguir 4, com uma reformulação logo ali de um plantel. Matar, já a dizerem respeito. Isso. Queriam entrar os jogadores. Aquilo era dia sim, dia não, eu tinha que estar a resolver. Portanto, foi um estágio tremendo de liderança, de gestão de grupos, porque aquilo era diário. Mister, amanhã não posso vir porque não tenho gasóleo, assim não consigo vir, não queremos ir ao jogo, e depois tinha que estar a gerir um bocado a direção e a gerir os clubes. A ajudar também alguns jogadores na questão do A gasóleo. ajudar, a participar, a ser o moderador de tudo aquilo. E foi um desafio muito grande. E por isso tudo o que veio a seguir, aquele estágio foi fundamental. Logo no clube da minha terra, em que eu conhecia as pessoas, da minha terra não, o clube que eu tinha jogado. O adversário da sua terra, ali. Exatamente. Mas o clube que me tinha acolhido e com quem eu tinha uma relação muito boa com a parte diretiva e ao mesmo tempo era o líder dos jogadores. Portanto, gerir isto não foi nada fácil. O processo de Fátima foi um processo também muito interessante, porque eu, quando sou contratado para Fátima, o ano anterior tinha sido o Paulo Torres o treinador e tinham feito um segundo lugar. E eles, quando me contactam... Paulo Torres ou Paulo Turra? Paulo Torres, que foi Paulo Torres. lateral do Sporting. Pronto. Sim. E eu, quando me contactam, não me falam em subida de divisão. Falam-me sim, pronto, agora não vai ser tão forte e o investimento, e portanto o objetivo será fazer o melhor possível. Mas eu calculei, quem está no segundo lugar espera que vamos buscar um treinador e que tenha que alcançar algo mais. E na realidade nós fomos, logo aí subimos de divisão. Subimos de divisão e fomos para a segunda liga. Pronto, nessa segunda liga, o que é que acontece? Começamos muito bem, na altura eliminámos o Porto da Taça da Liga, da primeira Taça da Liga, salvo erro. E ganhou uma superstição nesse jogo, não foi? Exatamente. Se puder contar. que agora na Grécia... Quebrou. Não, para o apuramento para a Liga Europa, fomos a penaltis com o Shakhtar e cumpri outra vez essa tradição. Esse ritual de conforto, não é? Ok. Mas o que aconteceu? Nós o primeiro ano, o segundo ano, começamos muito bem e eliminámos o Porto, íamos eliminando o Sporting, só não eliminámos porque o gol do Lietzson quase a acabar e empatou 4-4 e como nós ganhámos 2-1 no Restelo, o Sporting foi lá ganhar 3-2 e como era golos fora, 4-4 e passou o Sporting. Também acho que nós temos passado naquela altura, a Taça da Liga tinha terminado. Porque éramos nós, o Vitória de Setúbal, o Penafiel, não sei. Mas os 4 que passavam não era nenhum dos grandes. E acho que depois acabava logo ali o patrocínio. Mas isto para dizer, nessa altura tudo corria bem. E às vezes é o fascínio do treinador. Tudo está a correr bem e tal. De repente, lesiona-se o Saleiro, salvo erro, o Marinho. Também, o Marinho é vendido para a Naval. E o Marco Airosa, que eram jogadores importantes na altura, saiu para o CAN e mais outro jogador foi para o CAN. E nós, acabou janeiro, não nos reforçámos e quando veio a segunda parte da época nós não estávamos apetrechados e descemos de divisão. É verdade. Sim. Ok? Mas, nessa altura, tudo podia ter ido por água abaixo. E eu saio, não saio, fico, não fico. Fiquei. E antes, durante a época, quis sair e as pessoas também, não saímos, decidimos que não saímos e foi um objetivo que fomos todos juntos e eu acreditei que iríamos fazer qualquer coisa e eles também acreditaram em mim. A verdade é que fomos para a segunda divisão, no ano a seguir voltámos a subir, portanto que isto é uma coisa quase rara, descer
Passando a subir, descer, subir. descer e subir. Subir. Em 3 anos foi isto. E portanto é aí nessa subida que depois no ano a seguir nós estabilizámos na segunda liga e fizemos um 6º lugar, é quando aí termino eu vou para Passos. Mas foi um período também muito interessante por causa disto. Esta história da carrinha, tudo, esta não é? história, teve tudo. E começa também aqui um bocadinho o trabalho com os jovens, não é? Sobretudo quando deixa a segunda B, que depois temos o André Santos, o Elden, Sim, o sim. Sami, o Paes, portanto o André Carvalho. Exatamente. Começa aqui o trabalho com os jovens. E a minha questão é, a questão, a sua parte, e nessa altura ainda era professor de Educação Física, este lado pedagógico que um professor tem que ter, ajudava muito a trabalhar com os jovens? Acho que sim, mas ainda eu vou um bocadinho atrás, porque eu quando decidi ir para o Benfica, tinha uma série de convites na segunda divisão naquela altura, e quando decidi ir para o Benfica de Benfica Júniores, o meu objetivo foi, eu preciso conhecer como é que funciona um clube grande, e como é que funciona, porque eu tinha estado a jogar sénior sempre nas segundas divisões, terceiras, e como é que pensa um jovem jogador de um clube destes. Por acaso eu lembro-me de pensar nisto, mas também me lembro de ter dito, eu te vou lá, mas não quero passar mais do que 2 anos, porque senão fico rotulado. E naquela altura, quem era treinador de júniores e de formação tinha muita dificuldade em passar para o futebol sénior. Não era a sua guerra. Não era a minha guerra. A minha guerra é futebol sénior. Então eu fiz 2 anos, mas foi uma aprendizagem muito grande. Como é que aqueles jogadores pensam e o que é estar a representar um clube grande. E portanto, esse meu trabalho a seguir, a base começa daí, do entendimento que eu tive, como é que os jovens pensam, a qualidade que existe, e ao mesmo tempo com essas qualidades, se calhar, humanas e essa parte mais pessoal que todos nós temos e que eu tinha, juntamente com essa formação académica, da psicologia, da parte de sociologia também que nós Que o aprendemos Mister na defende muito faculdade. que os treinadores também têm que ter um bocadinho dessa componente de saber trabalhar o psicológico. Tem que ter, não, um bocadinho não, tem que ter Tem muito. Nós às vezes baralhamos isto tudo. É evidente que nós precisamos saber do treino, de tudo, mas não nos podemos esquecer que é um ser humano. Nós estamos a lidar com seres humanos, não estamos a lidar com jogadores de futebol só assim com essa parte mecânica da situação. Não é? Nós estamos a lidar com homens, individualidades. com individualidades, cada um com uma natureza diferente, com uma essência diferente. E portanto, quem não souber da vida, quem não souber das pessoas, não sabe, quer dizer, sabe de futebol, mas pode não saber tudo de futebol. E, portanto, o professor Mário Sérgio, o Manuel Sérgio, perdão, que foi o meu professor da faculdade e com quem eu tinha uma relação, já faleceu recentemente, mas tinha uma frase que é para mim e que... Quem só sabe. Não, por trás do chuto há o homem que chuta. Mas também tinha quem só sabe, o treinador que só sabe futebol, Nem nada futebol de futebol sabe. Mas por trás do chuto há o homem que chuta. E essa frase é muito importante, porque é o virar da visão do que é o teu treinador e o treino. Podemos estar preocupados com o chuto, mas temos que nos preocupar com o homem que está por trás do chuto. Sim. Isso é determinante. Daí que essa parte humana tenha vindo e daí que eu começo a partir daí a ter não é um gosto especial, mas o ganhar a confiança que trabalhar com os jovens era possível e que ter jovens também fazem parte da equipa e que nós podemos acolhê-los e que pode ser um benefício muito grande. E portanto comecei a ter essa preferência também, algum gosto em trabalhar com jovens e jogadores. Curiosamente trabalha na estrutura da formação de um grande e é precisamente os jovens, estes jovens que eu referi aqui, que vêm da estrutura dos grandes para iniciar o seu percurso no futebol sénior. Exatamente. Promover essa transição, que é sempre um momento-chave na carreira de um jogador, não é? Momento-chave, na altura fomos buscar alguns ao Benfica, Sporting, mas pronto, depois dar-lhes uma nova realidade, um novo enquadramento. Muitas vezes os jogadores têm que ser bem canalizados e bem acompanhados, de certa forma, perceber? E aquilo que eu acredito fundamentalmente nesta questão das apostas, e eu hoje digo isto sem qualquer problema, deem as voltas que derem. Há bons jogadores em muitos clubes, há de facto capacidade para investir em jogadores, para apostar em jogadores, mas há uma coisa que é decisiva. Se o treinador principal não abrir a porta, tudo aquilo pode ir por água abaixo. E eu lidei com muitos jogadores que nunca tiveram a oportunidade, mas basta a equipa principal desse clube abrir a porta, e quando eu digo abrir a porta é dizer assim, há aqui um espaço para os jogadores verem um horizonte, isso é um passo decisivo. Não há isto para dizer o quê? A importância do treinador principal é enorme. E depois a partir daí vem o treinador que o formou, a formação que foi feita no Sub-15, Sub-14, mas isso vi eu em muito lado, jogadores a ser muito bem formados, jogadores de enorme qualidade, mas se a porta lá em cima estiver fechada,
Sim. Não há hipótese. E não há isso no hipótese. Benfica, mas também já lá vamos assim. É isso. E vou só fazer aqui a transição e pedir para que coloquem aqui uma imagem para a transição para o Passos Ferreira. Acho que é pequenina. E a minha pergunta é: portanto, sabemos que a imagem de marca do Passos Ferreira é o mítico chapéu, não é? E o que eu lhe queria perguntar era, para já, se isso fazia parte do contrato e como é que o Mister se vê de chapéu nas conferências de imprensa. Não, nós hoje nós aqui nesta altura já estávamos a dar um passo em relação ao marketing, um passo Exato. muito importante. A Fórmula 1 usa isto, o MotoGP usa isto e, portanto, em Passos Ferreira já estávamos na linha da frente. E eu lembro-me nesta altura que andei a falar com a direção e tentar ter um chapéu estilizado, uma coisa mais personalizado. personalizada, Mais moderna, uma coisa né? com mais pinta, com mais estilo, que era para ver se não dávamos este aspecto tão patusco à situação. Mas estava no contrato, tinham que. Eu já nem me lembro, sei que olha, é para pôr isto É, na vamos cabeça e embora. vamos embora. Reparem, quando vamos do Fátima para Passos, para a Primeira Liga, ok, naquela o que é. altura vamos querer a treinar, que ela sabe isso. estar com chapéu ou sem chapéu. Muito bem. E chega a um passo em que, em dificuldades financeiras, o Rui na altura chegou a dizer que se não for com estes a gente arranja outros, e acaba até, depois mais à frente iremos lá, mas acaba por ser uma constante na sua vida. Foi em Paços, depois foi no Vitória, depois o Benfica noutro contexto Foi. também. Portanto, aquilo que eu lhe gostava de perguntar, até posso já lançar esta porque é mais genérica, porque é que acha que é sempre o Rui, ou foi tantas vezes o Rui a ser chamado para esses projetos? Pá, eu sinceramente não sei, mas na verdade eu acho que era quase, não diria que é quase como aqueles diretores que vão para as empresas que estão com problemas e tal, e se calhar vão buscar aquele diretor, ou, digo eu, para uma empresa para tentar salvar a situação. Não sei se foi isso exatamente que aconteceu. O que aconteceu foi que eu, ok, com esta minha forma de ser e de estar, se calhar minimizei e facilitei muito a vida às direções. Em várias delas, e portanto, em vez de ser um problema, que às vezes os treinadores também têm que ser um problema porque é chamar a atenção das pessoas, eu fui muito uma solução e fui ao mesmo tempo muito solidário com todas as direções com quem trabalhei, com todas, muito solidário. Pequei um bocado por isso e paguei por isso, mas também ganhei muito com isso. Na verdade, neste ano do Passos Ferreira aconteceu efetivamente isso. O meu saudoso amigo Carlos Barbosa era o presidente, morreu há poucos dias e portanto um lamento enorme. Mas lembro-me na altura, e depois fizemos uma amizade posterior à minha entrada no Passos, foi um amigo com quem partilhei a vida durante estes últimos anos, mas lembro-me que os meus dois centrais que iriam fazer parte da minha equipa, nós fomos contratar aquilo que eu chamava um terceiro central, porque este ia ser colocado como o terceiro ou quarto, e foi os primeiros a ser contratados, porque o negócio fez naquele momento. E os meus dois centrais era o Jardel, que veio para o Benfica, e era aquilo que estava mais ou menos planeado, o irmão do Bruno Alves, que estava na Roménia na altura. Eles nem sabem disto, se calhar, mas eu sei que era aquilo que estava em cima da mesa naquele momento. E, portanto, O Geraldo. A minha dupla de centrais ia ser Jardel e Geraldo. Eu estava mais ou menos satisfeito. Bem, aquilo nada se resolveu. E acabei por ser o meu primeiro central, o terceiro e o quarto. Portanto, mas eu também, na altura, lembro-me que o Carlos Barbosa, posteriormente me disse, uma das coisas que nós nos surpreendemos foi, íamos às reuniões e contigo, ok, não vamos com estes, vamos com outros. Não é que não jogam estes, jogam outros. E esta leveza acabou por ser muito facilitadora do processo e a coisa não começou bem, mas depois acabámos o campeonato muito bem e foi uma época fantástica. Sim, é um ano que vence logo na estreia, na Mata Real. Foi a única equipa a tirar pontos ao Porto no Dragão, um Porto de André Vilas Boas, que ganhou tudo. Uma final da Taça da Liga que só perde para um Benfica colado a um passo. Falhámos um penalti. De Manel José. José. Duas vitórias a um Braga que vai à final da Liga Europa esse ano. Queria... Aproveito para lhe dar esta bola, pelo início. que é explicar que bola é essa e depois explicar como é que viveu esses momentos históricos. Eu não sou muito de guardar essas coisas na minha vida, sinceramente. Às vezes a minha família é que me preocupa, as minhas filhas e a minha mulher, é que me procuram para ver se, mas não tens nenhuma recordação. Não sou. Ultimamente tenho sido um bocadinho mais lamestas e tenho guardado, mas nesta altura não era. Mas não sei porquê fiquei com esta bola, que é a primeira bola. A bola do primeiro jogo na Primeira Liga. Portanto, foi a bola que nós, Passos Ferreira Sporting, e ganhámos 1-0 com um gol de Mário Rondon. E, portanto, depois consegui ficar com ela, não sei como é que fiz com
com o técnico de equipamentos para me arranjar esta bola, fiquei com ela e está lá na minha vitrine de exposição No dos seu meus, museu. no meu museu. E é uma bola que tem um significado porque foi o passo decisivo na minha vida. É pedra de toque. É a pedra de toque porque eu a partir daqui, eu lembro-me de chegar ao quarto nessa noite, quando eu vou para Paço de Ferreira. A primeira noite que eu dormi em Paço de Ferreira era um quarto cheio de pó. Uma casa que eu estava, um apartamento estava fechado e eu fui dormir para aquele quarto, meti as roupas na cama para dormir aquela noite e o quarto estava cheio de pó e eu disse para mim, bem, tens aqui dois caminhos, ou vais daqui para uma coisa a sério, ou então passado uns tempos voltas para trás. Agora a decisão é tua. Lembro-me de pensar isso nessa noite. E pronto, e na verdade foi a entrada no futebol profissional da Primeira Liga e a partir daí foi um crescimento. E apanhou um Pizzi que depois também é uma pedra de toque no seu Benfica, Exatamente. mais o uns anos depois. Pizzi com 18, 19 anos, Exato, vindo do Covilhã, exatamente. E depois vai Hat-trick para- no vai para- Dragão. Mas, Hat-trick exatamente, do Dragão, e muito com 10 promissor. jogadores. E falámos da final da Taça Liga, mas há uma, penso que há uma história, história. associada a esse dia, E relacionado com o psicológico dos jogadores Pois foi. das Pois foi. cartas e dos vídeos. e dos vídeos. Pois foi. Na altura, hoje já se perdeu um bocado este impacto, mas na altura fizemos um vídeo interessante e foi curiosíssimo e uma experiência para depois nós. Posso pôr a bola aqui de lado? Não. Sim, sim, fica aí, à força. vontade. Estamos aqui a Exato. incomodar no meio das pernas. À vontade. E Enquadra aí fize- no plano. Mete no meio, que é para ficar estético. Será que, Ora, boa, espetáculo. boa, boa. Olha aí. Momento-chave, isso. será que ela segura? Não. Há um bocado de vento aqui. E na altura, lembro-me que fizemos um vídeo com uma mensagem das famílias dos jogadores. E depois, às vezes, nós temos que enquadrar onde é que se mete este vídeo. Mete-se antes de entrar no hotel, mete-se antes dos jogadores se equiparem, quando eles vêm do aquecimento. Porque havia uma final e a final tem aquele espaço da apresentação da final e daquelas, Sim. Protocolo. aquele protocolo todo, e havia ali um espaço de 18 minutos, 20 minutos talvez, entre o aquecimento. O vídeo tinha ali uns 2 ou 3 minutos. E de facto aquilo metemos na cabine após o aquecimento, portanto, mesmo na entrada do campo, do pós-jogo. E aquilo foi forte, muito forte. Os jogadores naquela altura, com a ansiedade do jogo, foi forte ao ponto de estarmos quase todos com lágrimas nos olhos e prontos. E aquilo eu fiz assim, não sei se foi. Nós temos sempre essa dúvida como é que depois a consequência daquilo, qual é o impacto. Timing. E eu pensei, não sei se foi a melhor coisa que eu fiz. Porque aquilo teve. Eles pareciam que. Eu depois fui para o túnel com os jogadores e lembro-me dos jogadores aos murros assim na parede. E eles, se apanhassem alguém naquela altura à frente do Benfica, aquilo estava num estado tal de tensão. Qual foi a nossa sorte? Salvo erro, o árbitro foi o Pedro Proença, da final da Taça da Liga. E qual foi a nossa sorte? Foi que houve esta demora. E, portanto, esta demora deu tempo de nós estarmos ali à espera e de acalmar um bocado os ânimos e de baixar um bocadinho os níveis de tensão que havia. Porque, de facto, aquilo foi uma coisa um bocado inesperada e que nós, armados em treinadores, vamos lá ver se isto funciona e tal, vamos pôr aqui uma motivação muito forte. E, de facto, aquilo foi demais. Havia jogadores que estavam mesmo... Eles queriam que o jogo viesse e queriam ir lá para dentro. Eles acho que queriam se apanhasse alguém pela frente era para arrasar. Isto às vezes também não é bom porque Tirar o discernimento. tirar a lucidez e portanto vamos sem esse discernimento. De facto aquilo acalmou um bocadinho e fizemos o jogo. Não começámos bem, mas depois na segunda parte fomos à procura do jogo e não empatámos porque não calhou. Exatamente. Por um penalti falhado. Salvo erro Manuel José e quem defendeu sim. o Moreira na baliza. Portanto, passando ao Vitória, não é? Sim, nós fomos lá acima já o ano passado. Este ano? Foi já este ano. Foi Foi este ano. Fomos ao Vitória. Já entrevistámos desde logo, não necessariamente lá, mas lá também, vários elementos ligados ao Vitória. Fernando Meira, Fábio Meireles, Fábio Meireles, Uhum. o meu, enfim, vários. Conhecemos lá o Sr. Ismael, o Sr. Alves, o condutor, o motorista do autocarro. E de facto, o que nos têm dito sempre é que jogar no Vitória é o último passo antes de ir para os grandes, em termos de pressão, em termos da cobrança dos adeptos e da envolvência que também sentem na cidade, dessa pressão que sentem. Quando foi para lá, sentiu isso, sentiu que é quase como estar num grande, tirar uma escala mais pequena, mas a pressão é idêntica. Quando estive no Benfica tinha essa noção. Hoje, olhando isto mais, fazendo uma retrospectiva, tudo isto, não é bem a mesma coisa. Mas é o clube que está mais próximo daquilo que nós o que prepara encontramos. melhor. É o que prepara melhor. Exatamente. Talvez o Vitória e o Braga pela Braga. sua dimensão. Mas o Vitória tem uma componente muito... porque é de facto um clube já muito exigente. E o que nós temos em Ponte Grande, nos clubes grandes, neste caso no Benfica,
nós tínhamos no Vitória uma pressão, e com uma coisa que era mais marcante ainda no Vitória, que é uma pressão diária. Nós no É Benfica pressão Sport- corporal, já Exatamente. ouvi falar sobre isso. Uma pressão corporal. No Benfica, Sporting e Porto são clubes nacionais, mundiais, e, Mediáticos. portanto, ok, sentimos isto pela televisão, pelos meios de Os comunicação, jogadores também estão mais refugiados no seu mas nós na não sua temos bolha, porta a porta, não não é? é? Exato. No Vitória temos aquilo porta a porta, Na cidade. que é na cidade. Sim. Eu saio na escada e encontro um miúdo que vai para a escola de manhã e chamam-se Vitória, Sim. as miúdas chamam-se Vitórias, Os miúdos Afonsos. os miúdos Afonsos, e é logo, temos que ganhar esta semana, temos que... À noite vimos uma senhora mais idosa, Vitória, pá, aquilo de facto é uma coisa, e é muito, sentimos aquilo muito na pele, e portanto, a pessoa vai estando lá dentro. Eu estive lá 4 anos e se não venho para o Benfica eu ia ficar a viver em Guimarães. Sim. Porque ia Tinha mudar a minha família para lá e ficava... Tinha renovado, não era? Era, 3 anos? era, Tinha ia- mais 3 anos. Era. E a minha família para lá ia ficar, Sim. pelo menos ia comprar casa em Guimarães e ficava por lá. Ficava por lá porque passava a ser a minha residência. sim. E, portanto, para verem, eu lembro-me a uma altura que eu tive de dizer a um dos presidentes que pá, eu vou ter que me isolar um bocadinho. Eu vivia junto ao campo de treinos, onde a gente treinava, ao complexo. Era atravessar a rua. Portanto, eu chegava à janela, via logo como é que o relevado estava para ir treinar. E, portanto, depois ia a pé. Mas, e há uma altura que eu digo, uma altura de turbulência, em que eu digo, Presidente, eu vou ter que me afastar um bocadinho daqui, porque senão eu daqui a bocado estou um adepto. Eu estava a viver aquilo já como adepto e nós temos que ter a racionalidade Claro. e o distanciamento para podermos raciocinar. E já estava a ter a emoção, a querer ganhar a todo o custo, a querer viver aquilo de uma forma mais intensa, que é fundamental que nós entendamos a cultura, mas não pode também tirar-nos essa lucidez. Sim, sim, E eu senti essa nesse momento. E acaba por ter um início difícil, até porque entra com uma equipa trabalhada por outro treinador. E esta é uma pergunta que eu gosto sempre de fazer quando temos cá treinadores, porque é uma pré-época feita por outro treinador, uma equipa construída por outro treinador, por outra equipa, e mesmo quando chega e tem um início difícil, chega a estar em penúltimo. E a minha pergunta é, neste tipo de momentos do treinador, o que é que se deve priorizar em termos de trabalho com os jogadores, em termos de construção de relação com os jogadores, quando chega a um contexto muito desfavorável em que já temos uma equipa montada, mas não é a nossa? Só contar uma particularidade que pode ser interessante para vocês, acho que sabem todos isso, mas no meu primeiro dia há uma invasão de A invasão. Sim. né? Em que eu chego e no meu primeiro treino estão 3.000 pessoas a assistir ao treino e estamos nós. Coisa que eu nunca fazia na altura, que era deixar os jogadores ir à frente para dentro do campo, quem vai, e eu à frente quando eu dizia que era para irmos para o campo, então venham atrás, mas era a apresentação, ainda não sabíamos, eu fiquei a trocar umas impressões com o presidente e eles foram andando para o campo, quando começam todos a voltar para trás porque houve uma invasão e agressão sobre um jogador. Uhum. Eu naquela altura lembro-me que fomos treinar logo imediatamente a seguir e portanto não vamos treinar. Eu pensei, estou mesmo num grande clube. Portanto olhei aquilo de uma outra Sim. forma, não fiquei nem de perto nem de longe amedrontado com o que quer que seja. É mesmo isto que nós estamos. Eu queria um É a grande clube, responsabilidade que eu queria. era a responsabilidade que eu queria, era este passo, então estou mesmo num grande clube. E pronto, e esse se calhar foi o mote para ultrapassar todas as situações. O que é que um treinador tem que fazer nessas alturas? É perceber muito bem, informar-se do contexto que tem à sua frente. A perceber, analisar logo de que forma é que tipo de jogadores nós temos, que tipo de jogadores é que eles são, de certa forma, nestes contextos, perceber toda a envolvência e depois começar a tomar decisões. Às vezes, eu já tive decisões díspares. Ali, se calhar, um bocadinho mais de vamos lá aglutinar, vamos lá pôr todos, trazer quase a família para dentro e juntar a família toda e pôr toda a gente dentro do processo. Outras vezes um bocadinho mais exigente e mais direto. É esta capacidade de analisarmos o que temos à frente e perceber este contexto vai ter importância nas nossas decisões. E cada caso é um caso, porque eu já vivi ao longo destes anos diferentes contextos desse género, mas depois em que a minha tomada de decisão foi um bocadinho diferente em cada uma delas. E essa sensibilidade levou, e qualidade obviamente, levou a estar 4 anos em Guimarães, que é algo atípico, porque o Guimarães, desculpa, o Vitória... Estiveste lá, não podes meter assim. Muitas vezes... Não, isso agora não. Estou a muitos- brincar. Por vezes eles até admitem isso, ou seja, os nossos maiores inimigos somos nós próprios, pela exigência que provocamos, causamos coisas nefastas para a equipa. Portanto, também é de salutar um treinador que conseguiu lá estar 4 anos e com sucesso. Portanto, acho que isso também é de E enaltecer. num período de dificuldades financeiras para a Vitória. ou seja, Exatamente. sim. Ricardo, deixa-me só Força, acrescentar, força, porque nesse período de Vitória
no meu primeiro ano entrei com jogadores fantásticos, mas Seleção. de seleção, jogadores que tinham sido campeões da Europa, o Pedro Mendes pelo Porto, Exatamente. mas jogadores experimentados. Sim, o Nilson, Nuno João Assis, Alves, o Nilson, Alex. Flávio. os jogadores todos a um nível muito elevado. No final dessa época, tudo a acabar porque o dinheiro não havia e tínhamos que renovar. Então tivemos que fazer uma equipa quase de raiz, ficar um ou dois jogadores, não, salvo erro ficou o guarda-redes, o Douglas. Douglas, exato, era o mais velho. Depois mais 2 ou 3 ali, agora não me recordo exatamente os nomes. O Alex acabou por ficar, mas fomos depois o Olímpio, depois fomos reforçar só com o André, fomos buscar o Overzin e miúdos da equipa B. Portanto, foi também outra vez, vamos com estes, um risco enorme. Sim, uma média de idades de plantel na segunda época de 22,47 Um risco anos. enorme, é o plantel que depois vamos à final da taça É verdade. com o Benfica, em que vamos a essa final com 6 meses. meses de salário em atraso. Como é que se motivam os jogadores a jogar esse jogo nessas circunstâncias? Que gasolina é que lhes mete no depósito para... Aqui vem a história do Vilafranquense. A todas aquelas experiências que eu vivi, que eu vivenciei, que tive que... eu já sabia o que era viver num grupo com este problema. Não é? Como é que nós vamos gerir a situação e depois era fazer ver que aquilo passa tudo a ser oportunidades. Claro que aquilo muitas vezes não é fácil, mas todos os jogos são oportunidades de provar, de não desabatermos, de mostrar a nossa qualidade. Para o ano podemos fazer um contrato melhor, a vida pode ser que mude para o ano, mas nós não vamos agora, não vamos estar, nós somos profissionais, é evidente que não é fácil, mas há um espaço onde se pode trabalhar neste contexto. Junto das equipas há um espaço onde se pode trabalhar. Os mais velhos são aliados, porque digo isto porque já tivemos aqui experiências do género em que dizem que os mais velhos, como já têm mais, pronto, em termos financeiros, podem estar melhor, os mais novos são os que poderão passar por mais dificuldades. Depende. Ok. Depende porque depende das personalidades de cada um. Ok. Às vezes há mais velhos que podem ter uma Mais personalidade mais impacientes, mais revoltados. Se calhar são os primeiros a instigar porque têm algum estatuto e podem, às vezes um jogador mais novo cala-se um bocadinho, espera para onde é que o barco vai e vão atrás, não é? É essa sensibilidade que nós temos que ter e perceber para onde é que isto está tudo Mas está a ir. conhecer cada jogador é muito fortíssimo. Exatamente. E depois é jogar com as cabeças de cada um e nós chegámos a esse jogo. Malta, vamos agora é que vamos aqui chorar, agora é que é a altura de nós estarmos aqui a lamentar. Isto é um jogo para... E aí também foi um desafio para mim muito interessante, porque às vezes, como é que nós preparamos uma final? Eu até escrevo um bocado isso no meu livro que eu escrevi já há uns anos. Como é que nós preparamos uma final? Este é mais um jogo ou é o jogo? Este é mais um jogo, muitas vezes nós para aliviarmos a atenção. Sim, Malta, quem trabalha é mais um jogo, quem trabalha bem este é mais um e tal. Este é o nosso jogo. Este é o nosso jogo, este é o jogo que nós temos, que todos sonhamos, que nós queremos, que nós ambicionamos. Portanto, não há que encarar isto, é uma final. E hoje utilizo muito isto, não há uma final, é uma final. Mas... Uma final, é uma final. Agora, isto muitas vezes depende dos contextos que nós temos à nossa E nessa frente. final até começa em desvantagem. Portanto, 1-0. depois como é que, ou seja, com todas as circunstâncias à volta, dos jogadores com salários em atraso, o clube em dificuldades, ainda se põe a perder na final. Onde é que sai buscar forças para dar a volta? Vocês estão a fazer perguntas e está o meu cérebro todo a trabalhar, a brilhar. Porque nós tivemos quase 15 dias para preparar essa final, porque no jogo anterior, acho que foi com a Académica em casa, eu descansei alguns jogadores que estava a pensar em pôr no jogo a seguir e, portanto, fomos preparando, e eu ali também, às vezes eu costumo dizer isto, vou-me armar em treinador, e então preparei vários cenários para aquilo que poderia acontecer no jogo, um dos quais era nós estarmos a perder. Claro. Era até bastante possível. Era uma possibilidade. Às vezes a malta começa, mas isto tem duas visões, não é? Uma é, mas estás a dar perder. cenário. Outras coisas é, este gajo até preparou tudo porque até estava a prever que ia perder. Ou tinha tudo preparado no caso de haver. Há sempre duas verdades e vê do lado que nós queremos ver. Mas eu lembro-me, chegámos, o golo tinha sido um golo esquisito, uma bola que é rechaçada e a bola vai para a nossa baliza. E 1-0 ao intervalo. E eu, ao intervalo, aquilo que disse aos malta, mas o que é que... O processo está a ser bom, nós estamos a fazer aquilo que fizemos. Tínhamos a fazer. Alguém vos disse que isto ia ser fácil? Alguém vê uma equipa a ganhar alguma coisa sem sofrer? Portanto, qual é o problema? Estava tudo previsto, fiquem descansados. Nós agora vamos ter mais 15 minutos em que vamos aqui... E depois tinha já as substituições, de certa forma, também já pensadas e trabalhadas. E aquilo estava tudo... E tudo correu
é evidente com um fator sorte, Uhum. que é sempre necessário nessas alturas, mas na verdade, aquilo que nós, e isto leva-me para o futuro também, da forma como nós preparamos os jogos, como nós pensamos o futebol, tudo aquilo foi preparado, foi antecipado e nós fomos utilizando as cartas conforme o jogo também ia pedindo. E foi curioso que aconteceu. E na altura, o Ricardo Pereira era a ala direito e nós trabalhamos. O Ricardo, uma entrada, era o Ricardo Pereira ir para a lateral direito, posição que hoje ele é, e fez a sua carreira de fazer direito, e foi o Marco Matias que jogou à frente, a ala direita, e estava aquela substituição preparada, e que acabou por ser o Ricardo a fazer o gol. É verdade. E depois conte-nos como é que é, porque nós já, o Vitória, apesar de ser um clube com uma dimensão muito grande em Portugal, só tinha um título na sua história até aquele momento. É o segundo título, é uma Taça de Portugal. Como é que foi a viagem até Guimarães e chegar a Guimarães e ver uma cidade completamente extasiada por essa vitória? Foi algo inesquecível, porque um título, eu tive os títulos do Benfica, que obviamente foram muito importantes, mas muitas vezes uma taça é mais uma taça. Ok, é uma taça celebrada, mas é mais uma taça. Num clube como a Vitória, naquela altura, aquilo foi uma coisa, foi algo de sonho, não é? Claro. E chegar ao Largo do Toural, que é a praça principal em Guimarães, e às tantas da manhã, já não me recordo, às 4 da manhã talvez, e ter aquele Toural completamente cheio, foi qualquer coisa inesquecível para todos nós. E portanto foi o dia 26 de maio de 2013, e que acaba por ter um impacto muito grande nas nossas vidas. Foi o primeiro grande troféu, e depois a partir daí vieram mais. E durante a sua passagem pelo Vitória, em 2014-2015, o Rui, o Mister e o Vitória chegaram a liderar o campeonato em novembro. Eu queria que passassem a próxima imagem. Não sei se recorda desta capa do Gazeta dello Sport, em que curiosamente está Roger Schmidt também, que acabou por ceder um bocadinho mais à frente no Benfica, e que foi intitulado de Mágicos. Portanto, nós aqui auto-intitulamos-nos aqui de Mágicos, mas um jornal como o Gazeta dello Sport chamar mágico a Rui Vitória é aqui um marco impressionante, na altura como um dos treinadores sensação da Europa. Eu lembro-me desta fotografia, depois, lembro-me. Acho que não a tenho. Mas lembra-me desta capa, sim. Porque nós estávamos a ter um impacto muito grande no início do campeonato. Salve, ganhámos 3-0 ao Sporting, e ganhámos muito bem. Sim. Estávamos na frente, ganhámos os 5 primeiros jogos, não sei bem. É verdade, mesmo em novembro em setembro liderava, perdeu e depois voltou a ganhar a liderança. Pois. Tanto que, ao longo da época, penso que acaba em quinto, em 14-15, tem uma declaração muito interessante que é, quando estava em quinto, eu quando estava em segundo só pensava no primeiro, quando passei para terceiro só pensava no segundo, portanto, e quando estou em quarto só pensava... Portanto, mostra bem também que acaba este percurso do Vitória num grande momento, com valorização de muitos jogadores. E eu queria só perguntar aqui uma coisa muito interessante, porque perante estas limitações financeiras há que trabalhar também muito o departamento de scouting. Eu sei que, por exemplo, o Traoré foi buscar lá a Austrália. Como é que se põe um departamento de scouting a descobrir um jogador, portanto, e a descobrir este tipo de jogadores que depois se podem potenciar, até porque a equipa B do Vitória também tinha muito esse objetivo. Pois, na altura nós começámos também a olhar muito para a equipa B, e fomos lá buscar muitos jogadores, porque não tínhamos muita forma de arranjar outras soluções. As soluções eram aquelas: equipa B e jogadores baratos, e soluções que houvesse por esse mundo fora. Eu acho que isto de uma forma genérica, mas nessa altura já tínhamos começado a pensar nisso. Vamos à procura de perfis de jogadores. Os jogadores hoje levam um nome em cima que muitas vezes é errado, porque é quase pôr um rótulo num produto qualquer, mas o produto em si, é preciso ver o produto e analisar o produto em pormenor. E, portanto, o nome, muitas vezes nós vamos atrás dos nomes, em tudo na nossa vida, até no nosso dia-a-dia. Uma marca mais conhecida, se calhar... Há produtos que nós chamamos pela marca e não pelo... Exatamente, não pelo conteúdo, não é? E aqui a nossa grande preocupação foi ir à procura de perfis de jogadores. Dentro das nossas limitações e a nossa visão, montar uma equipa dentro daquilo que era a minha ideia do jogo, e de uma forma artesanal, vá lá. Na altura não havia as plataformas que há hoje do iScout. Por isso é que eu questiono ir buscar um jogador à Austrália, fantástico. Não, nós tínhamos um departamento de scouting que via com cassetes, via as televisões todas. Já naquela altura tínhamos uma sala
onde estavam 2 pessoas ou 3 a trabalhar o dia inteiro a ver os jogos que tinham passado nas várias televisões em direto nesse fim de semana e Incrível. portanto, depois íamos dali, em vez de estarmos a fazer alguma triagem, com informações que íamos recolhendo daqui e dali, e montámos as equipas assim, poupando dinheiro e ao mesmo tempo tendo alguma qualidade. Ok, antes de passarmos ao Benfica, eu queria estrear aqui uma rubrica neste podcast com o Mr. Rui Vitória, a qual nós chamamos Chalaças e Chalacinhas. Vamos embora. Chalaças e chalacinhas. Vamos então a esta nova rubrica e, Mister, eu tenho que lhe dizer que eu, só agora nesta pesquisa, que reparei que o Mister é uma das personalidades do futebol português com frases absolutamente míticas. A sério? E agora, nesta rubrica que vamos estrear com o Mister, vamos fazer aqui, eu vou-lhe pedir que o Mister avalie de 0 a 10 as suas próprias frases. mas eu vou começar pela sua favorita. E Qual é? acha que adivinha qual é a sua frase? E uma das mais ditas? Não sei. Então vamos passar à primeira imagem. O cavalo passa à porta de todos, há que saber montá-lo. Exatamente. Disse muitas vezes. De 0 a 10 esta frase. O quê? Da importância que eu dou à Sim, frase? sim. Eu digo aqui o 9-10. 9 a 10. 9-10. Digo isto todos os anos aos meus jogadores. Agora vejo o que é isto traduzido para inglês. Exato, já lá vamos, que é exatamente isso. Como é que nós passamos. E eu sou muito deste tipo de frases. E que depois, a pensar em português, como é que nós chegar lá aos outros países Exato. e passar o sentido desta frase fica muito Sim, não difícil. percebeu o seu tradutor na Arábia era de inglês para árabe. The worst. Depois, a seguir é uma muito boa, eu gosto muito desta. E começa com: temos de comer o nosso feijão com arroz, mas mais à frente diz: se fizemos até agora alguma coisa, foi comer feijão com arroz e não é pensar que temos de comer sempre camarão. Exatamente. Não, é muitas vezes a chamar os jogadores à realidade. Malta, vamos lá tocar bombo e deixar de querer tocar violino, porque quem sabe tocar bombo, toque bem o bombo. É um bocado isto, e aqui é um bocado isto. Vamos comer o nosso feijão com arroz, vamos ser humildes, pés na terra, e não pensar já que somos umas estrelas. É um bocado Eu esta gosto este muito. sentido. 0 a 10. Eu gosto muito. 0 a 10, 8-9. Esta é um 8-9. É. Vamos à próxima. Ia, que maravilha. Há miúdos que arriscam ser cantores e às vezes conseguem. Eu também gosto, eu gosto de todas, por isso é que as meti Mas aqui. isto faz todo... Afonso, eu vou dizer uma coisa. Eu na minha profissão vou buscar tanta coisa à minha vida e ao cotidiano, e ainda hoje... Eu fiquei fascinado a fazer pesquisa. Ainda hoje passo muito estas opiniões e estas ideias quando eu vejo, às vezes estou a ver aquele The Voice, miúdos que depois vão aos castings e não passam, sim. E recebem não, e forçam e vão lá mais uma vez. E às vezes nós não sabemos lidar com este não. Hoje não se lida com tem-se muita dificuldade em ouvir a palavra não. E dou muito mérito a estes, aos atores, exato. Aos músicos, que é não, tentam e depois conseguem ser ainda agora estava a ver aqui estava a ver na televisão o The Voice, e os Calema foram a um Voice a França, salvo erro. Sim. Não foram, ninguém olhou para eles. É verdade. E hoje são os cantores que fazem o Estádio da Luz. Fazem o Estádio da Luz. A vida é mesmo isto, não é? Mas há que ser persistente e há que ser resiliente. 0 a 10. 9. É isso, vamos embora. Qual é a próxima? Aroca é como aos melões, só depois de se abrir. Claro, porque cada jogo o árbitro apita. O jogo nós às vezes planeamos uma coisa e é isso. Nós temos, eu digo aos meus jogadores assim: malta, isto é 10 a 20% daquilo que é o jogo. Isto são as orientações. É isso. São onde quem vai resolver o jogo são vocês. Temos aqui estas indicações, nem podemos encher muito a cabeça dos jogadores. Temos que ser muito pragmáticos, objetivos, porque naquela altura não há capacidade de assimilação. E depois o jogo, o árbitro apita e o jogo tem vida própria. E muitas vezes nós planeamos uma coisa e aquilo sai ao contrário. Portanto, só quando se abrir é que a gente sabe o sabor que o melão tem. É isso, nós vamos dar 9 em 10 a todas, não é? Senão não as dizia. Vamos embora. Vamos à próxima. Quando dá o sono é inevitável, vou para a cama. Esta não me esta aqui, quanto é que lhe dá? Esta para... Não, um 7. Esta é um mas 7. É assim, não vale a pena estar A forçar. acaba o dia, muda a página que temos que ir isto para foi na outra véspera secção. do tetracampeonato. Pronto. É isso, se Mas tirava o sono, provavelmente a pergunta que lhe fizeram foi se lhe tirava o sono, podia Não, ser porque tetracampeonato. eu nisto também sou muito pragmático na minha vida. Não vale a pena estarmos aqui a sofrer por antecipação.
é um controle daquilo que nós temos que controlar. Não vale a pena estar... E isto, é claro que isto é muito a parte psicológica, mas isto faz todo o sentido quando se está ao alto nível. Que é, ok, o que é que eu posso aqui? Eu não posso... Vou-me dedicar, e nós aprendemos isso quando estamos a lutar por títulos, a energia tem que ser canalizada para aquilo que importa. E se eu estiver a perder energia a pensar no se, o que é que vai amanhã... E mesmo quando temos que pensar naquilo que vai acontecer amanhã, é pensar do lado positivo. E qual é a tendência que todos os profissionais, ou muitos deles, quando não têm alguma formação a este nível, se eu perco, se as coisas me correm mal. Não, toca a passar mensagens positivas permanentes. Mas eu dou muito... não vale a pena sofrer por antecipação. O jogo começa amanhã, é amanhã que nós devemos... É isso. Vamos à próxima. Mister, Deixa ainda eu ver mais qual é uma. que é. Falta. Engenheiro do Tetra, o que poderá haver é um departamento de engenheiros. Não, isto tem a ver... Tá bom. Tem a ver com aquilo que eu entendo, que ninguém ganha nada sozinho. Eu tenho Exatamente. acompanhado a minha equipa técnica, tenho os meus colaboradores nos outros departamentos. Nesta altura, nós temos que dividir isto por muita gente. Ainda para mais hoje em dia um clube então Não, é uma míria de departamentos e de colaboradores. Exatamente, mas às vezes é muito canalizado para o treinador. Mas nós que estamos a trabalhar sabemos a importância que um feedback nestes momentos de agrado para estas pessoas, porque a merecem, não é porque tenha que ser, tem um impacto enorme e portanto isto é um salário emocional tremendo. É? Um feedback destes, um salário emocional tremendo. Pronto, eu tenho ali mais, mas passa para a próxima vez se é essa que eu quero, que é para a última. É esta. Não andámos aos pinotes e beijinhos, mas também não tomamos calmantes. Isto foi a propósito. Diz que foi uma semana de boas sensações e que os jogadores lhe disseram que estão prontos para a luta. Foi após um mau resultado. Muito bons resultados, é isso. Isto é a gestão do sucesso. Há uma tendência de, ok, tudo é bonito, nem quando ganhamos tudo é perfeito, mas também quando perdemos não. E há muita tendência nos clubes grandes disto, é de estar na euforia e na depressão com muita facilidade. E muito facilmente. Entre extremos. Entre extremos. Muito bem, Mister, obrigado por esta reação a estas frases. Está um espetáculo, está uma maravilha. Obrigadíssimo. Acho que havia aqui mais, hein? Não, eu tinha mais, só que senão eu tenho muitas mais, só que podíamos ficar aqui, podíamos fazer só um programa de análise às frases. Eu vou-vos contar que muitas vezes as minhas palestras, na pré-jogo, são muito com alguma coisa que eu até vi numa revista qualquer, cor-de-rosa muitas vezes, e que sai dali uma ideia, e aquilo serve de modo para eu depois preparar a minha conversa. É curioso, porque eu dou muito exemplos do nosso cotidiano. Exato. E que eu trago para dentro. Ficou aqui claríssimo isso. Mister, vamos ao Benfica. Okay. É inevitável, passamos por lá. O Mister Rui Vitória, a par de Bruno Lage, lançaram 17 jogadores jovens como treinador principal, o que dá uma média, no caso do Mister, de um jogador a cada 63 dias. Acresce ainda que, além de os lançar, deu-lhes minutos. Tem uma média por jogador de 1097 minutos. Aquilo que eu lhe queria perguntar é se, quando recebeu a chamada de Luís Filipe Vieira em 2015 para se juntar ao Benfica, se percebeu logo que era para mudar um paradigma dentro do clube. Percebi, tinha uma vontade também muito grande, porque era aquilo que eu pensava, quando um dia que fosse para um clube grande que poderíamos fazer isso, e percebi pelas conversas que tive logo com o Presidente, que estávamos os dois alinhados nessa mesma direção. E aqui vamos outra vez rebobinar o filme para ir ao Benfica dos meus tempos de júnior, quando eu era treinador dos júniores. Ainda sem Seixal. Ainda sem Seixal, e saber que também havia lá jogadores de enorme qualidade que ninguém ligava praticamente nenhum. E nem inaugurou o Seixal? Foi ali em 2006, não, fevereiro. Não fui eu. Fevereiro, 5-6 é a sua última época, mas não chegou a treinar no Seixal. Treinámos na Odivelas quando éramos os júniores, quando estávamos nos júniores do Benfica. E portanto eu percebi logo, e também era uma coisa que o Presidente me solicitou e que ao mesmo tempo eu também quase que disse, então quero aqui 5, 6 jogadores da formação. E eu hoje entendo isto, eu costumo dizer isto muitas vezes, cada vez mais entendo isto. O futebol português, eu se fosse Presidente, um dia, não quero ser, mas se fosse um dia Presidente, acho que uma das coisas que eu fazia era, o meu amigo, treinador Ricardo, pense logo o que você quiser, mas nós não andamos a trabalhar na formação estes anos todos para que agora não haja espaço na formação. Espaço para 3, 4 jogadores, você vai ter que os contar no seu plantel. A partir daqui, vamos formar o plantel. Mas 3, 4, 5, o que fosse.
Porque se há uma riqueza tão grande de valor, que está provado, na altura não estava ainda provado. Sim, mas no Não é? Benfica era evidente. Estava teorizado. No Benfica era evidente os jovens que podiam despontar. Não era tão E- evidente porque até à data não tinham sido. Não, era muito evidente a pensados. qualidade que eles tinham, mas a questão é que não tinham aproveitamento. Havia uma Nem tinham teoria hipótese. Não de havia que- aposta. Sim, eles tinham potencial, mas ninguém lhe dava, que ninguém lhe havia o dava a aposta que histórico de eles saída mereciam. do Bernardo Silva, Silva, do Cancelo. Cancelo, ou seja, sabia-se que havia lá qualidade, mas que Exatamente. na equipa A não se traduzia em... Mas agora, só para vocês verem este contexto, eu quando estava nos Júniores do Benfica, havia uma equipa de juvenis que era formada pelo David Simão, Exato. o André Carvalhas, Uhum. o defesa esquerdo, era uma Mário série de. Rui, à esquerda, acho. Mário Rui e o rapaz, um defesa esquerdo está agora no Estrela da Amadora, teve o ano passado. O não Ruben lembro- Lima. o Ruben Lima, exatamente. Havia e toda a gente falava, o Miguel Rosa, Uhum. toda a gente falava dessa equipe e eu reconhecia jogadores. Nunca, não foi nenhum jogador quase aproveitado a um nível muito elevado ao chegar a uma carreira de grande relevo. Mas os jogadores estavam lá. Os jogadores estavam lá. Entre aquilo que nós estamos a falar de abrir a porta. E na altura que eu acabo por vir para o Benfica, hoje é muito fácil nós falarmos no Nelson Semedo, no Vítor Lindelof, Sim. no Ederson, neste Do e naquele. Jetson. Pronto, mais à frente Sim. o Renato Sanches, Sim, o sim. Gonçalo Guedes. É muito fácil falar porque eles hoje são jogadores. Naquela altura, nenhum deles era um craque que disséssemos assim, está aqui uma estrela nos Júniores que vai dar de Sim, certeza sim. ao jogador. Não davam. Eram jogadores que tinham potencial para ser desenvolvido, como havia muitos. Eu, por acaso, escolhemos aqueles que entendia que tinham qualidade. Aliás, o jogador... O Clésio. O jogador que o primeiro jogador que eu entendia que tinha mais capacidade a breve prazo de chegar à primeira equipa, não vingou. Que era o João Teixeira. Jogou depois sim, no sim. Chaves, Sim, sim. o João Teixeira. Era o jogador que eu entendia, fazia muito lembrar um jogador, ele deslizava no campo como médio. Sim, eram médios. Fazia-me lembrar Na um bocadinho o formação. Vítor Paneira. Ok? Não, a mesma coisa, mas assim, um bocado era a imagem que um jogador que tinha pensamento rápido, deslizava no campo, dava uma dinâmica, uma intensidade ao jogo muito elevada, pensava que era o primeiro jogador que poderia. E foi o que não, daqueles todos, quase Sim, sim. o que não acabou por não se ingrar. Todos os outros acabaram por fruto de trabalho, da evolução que eles tiveram e depois de uma coisa que para mim que é fundamental, que é o enquadramento que nós lhes damos. Sim, sim. Nenhum desses jogadores foi lançado juntamente em molho. Foi a Foi conta-gotas. faseado. Foram faseados, espaço, e todos com um critério muito lógico. E por setores, apoiados por jogadores mais experientes ao lado deles. Ricardo, exatamente. Uhum. Na altura, O o Nelson, Nelson com o Semedo Luizão ao lado. foi o primeiro lançado na final da taça, na Supertaça. Hoje posso contar isto, que eu digo, pá, até à última hora estive a pensar se jogava Nelson Semedo ou André Silva, ou André Almeida, ou Silvio. Já não me recordo qual deles, porque um jogava à esquerda ou à direita. E eu a dúvida era quem é que vai jogar. E eu na altura decido, ou mato, ou ganho um jogador, ou mato um jogador. Mas vamos embora. E foi assim, o Nelson tinha feito 45 minutos de um jogo nos Estados Unidos e 45, uma segunda parte de outro jogo nos Estados Unidos. Portanto, duas partes de 45 minutos na pré-época foi o que o Nelson fez. Mas havia ali qualquer coisa que me chamava a atenção e foi quase uma maluqueira, não é uma responsabilidade, foi uma coragem naquela altura. Vamos embora, olha, vai ser o Nelson e siga. É o tal Lançamos. feeling que muitas vezes o Um treinador feeling, tem. mas podia ter acabado com o jogador, porque foi dos jogos mais mediáticos e mais tensos que existiu naquela altura. E foi logo o seu primeiro, não é? O meu primeiro jogo era helicópteros a sobrevoar as duas equipas, foi um impacto muito grande e na realidade às vezes um jogador júnior, não era júnior ele, não é fácil. Mas foi uma aposta e felizmente a coisa correu bem. E não lhe vou perguntar... Pode Mas concluir, só pode para concluir, Afonso, desculpe. desculpa lá. Não, é que Só para concluir, ao lado tinha o Luizão, à frente tinha salvo erro. Estava ali empardado E por fez dois. ainda a fechar. Fez ali, quer dizer, estava empardado, ouvi uma palavra do Luizão, fecha aqui dentro, tinha a ajuda do Sálvio, que era um atleta e um profissional de correr permanentemente e de ajudar. Portanto, havia aqui uma zona de conforto que eu sabia, bem, isto, com um bocadinho de sorte a coisa faz-se. Não vai ser, daqui a uns tempos vai estar melhor, mas não vai comprometer. Pronto, foi um bocado esta a ideia. Eu ia lhe perguntar, não lhe vou perguntar o que é que disse ao Nelson Semedo antes da estreia, mas vou-lhe perguntar o que é que não disse, porque já vi o Mister defender que nestes momentos, se calhar, um discurso muito grande ou dar muita ênfase a isso é colocar pressão demasiada, ou quase fazer sentir que não tem confiança nele. Não, exatamente, e às vezes até nós, do ponto de vista do marketing, até isso vira um bocadinho contra nós, treinadores. Mas é aquilo que eu entendo.
Se calhar os jogadores ficam muito aquilo fica-lhes na memória. Aí o treinador disse-me isto e aquilo e tal. A única coisa que lhes digo muitas vezes é isto: se eu não falo contigo, é porque eu entendo que tu estás pronto. Não tem nada que estar assustado, vai lá para dentro e faz aquilo que fizeste no treino. Não tem nada, não tenho, a minha conversa é muito simples, porque se eu não apostasse, tu nem estavas aqui. Portanto, não te quer dizer mais nada. Faz aquilo que fazes no treino, tens qualidade, a partir daqui nem quero mais conversa. Isto também não é uma coisa que marque. Se calhar podíamos ter arranjado ali uma equipa, acredita, uma equipa, um discurso, mas eu normalmente tenho estes discursos muito simplistas com os jogadores. Mas não se preocupe, quando nós entrevistámos o Nelson Semedo não lhe vamos perguntar isso. Não, mas é isto, posso dizer que é quase com todos. É isso. É quase com Não, todos. a sua justificação para isso faz todo sentido, do ponto de vista psicológico. Eu pulo lá porque eu dou garantias, está no 11, então não acredito, então vou transmitir, cuidado com isto, cuidado com aquilo, toma à direita. Estou a dizer a ele, estou-lhe a dizer que, atenção que não estás preparado para isto, tens de ter o máximo cuidado. Não, olha, siga. Vamos dizer só aqui um toquezinho no micro mais para cima. Vamos embora. Rebobinando atrás, para despacharmos já esse tema, porque quando chega Mas estou aqui um bocadinho virado para este lado, porque a cadeira está, mas não me importa. Não tem mal. Não tem mal, não, desculpa lá. Quando chega ao Benfica, onde chegar ao Benfica, como é que recebeu o convite do Presidente Luís Filipe Vieira? O que é que lhe passou pela cabeça quando recebeu esse convite? Passou pela cabeça a aceitar, como é lógico, imagino. E que clube é que encontrou quando chegou? Porque era um clube, não vou dizer traumatizado, mas numa situação muito ímpar no futebol português, em que o seu treinador desde há muito tempo tinha saído para o principal rival. Sim. E portanto, que clube é que encontrou? Desconfiado de si próprio, ou no Benfica é um clube de uma dimensão tal que nem há tempo para essa... Pois, vamos por partes. Primeiro, não senti qualquer... não pensei muito nas coisas. Eu fui de educação física, paixão pelo jogo, paixão pelo treino. A possibilidade de ser treinador de um clube desta dimensão era pôr tudo aquilo que eu imaginava, aquilo que eu tinha na cabeça que eu imaginava de ser treinador, era ali. Boas condições, bons jogadores, muito público, a lutar por títulos, era tudo ali. Portanto, as contas foram simples. Vamos a isto, é mais um desafio. Os meus passos foram passos sempre progressivos, do Fátima para o Paço, do Paço para a Vitória era um caminho que estava a ser percorrido. E, portanto, foi assim. Quando chego, nos primeiros tempos, com uma ilusão muito grande de ser treinador. Ainda andei fascinado com tudo isto. Depois, a realidade foi um bocadinho diferente. Um clube em que nós também começamos, as coisas começam a não correr logo bem, e, portanto, isso também foi um fator muito importante naquela fase, em que, comecei a ter que pensar em mais coisas que não aquilo que eu pensava. Queria só ter que pensar. Isto é um bocado confuso, mas é uma realidade. E, portanto, tudo o que envolvia o Benfica, tudo o que... a pré-época nos Estados Unidos. Pré-época, as comunicações, o impacto do público, o impacto das derrotas. Quer dizer, tudo isto tem um peso muito grande. E, portanto, eu costumo dizer, por isso é que eu aqui há pouco fiz uma ressalvazinha quando nós estamos a falar do Vitória ser quase igual. Quando entramos ali é um mundo diferente. É um mundo diferente. E, portanto, eu aprendi... Fui muito melhor, ou fui um treinador com muito mais conhecimento após o Benfica do que antes. E quem às vezes diz que está preparado, acho que não está. Porque só lá estando depois é que nós começamos a sentir o que é na realidade. E, portanto, aquilo foi com o tempo que nós fomos tendo que ir jogando com aquilo que havia. E foi uma dificuldade inicial de lidar com todo este mundo, com todo o mundo mediático que havia, não é? Mas depois acho que foi um grande exercício de resiliência, um grande exercício de humildade de toda a gente e aquela máxima de que vamos trabalhar, vamos agarrar, vamos acreditar em nós e vamos fazer o nosso trabalho. E as coisas correram bem depois no final. O Mister escreveu isso no seu livro, que nem sempre as coisas boas chegam quando queremos, chegam quando têm que chegar. Portanto, exatamente. Acreditou no trabalho. 15-16 foi uma época... Perdão, 15-16 foi uma das épocas mais marcantes, eu acho, das últimas 3 décadas, acredito eu. Isto falou desse mediatismo, teve a supertaça, portanto, foi uma época realmente com muito fervor. E aquilo que eu lhe queria perguntar, aproveitando que temos cá o Mister, é o seguinte: o facto de haver a mudança de Jorge Jesus para o Sporting, o facto de durante um ano inteiro ter sido alvo de muitas picardias da parte do técnico, chegou a dizer na altura que não era comida cebolada
e falava quando queria também. No culminar do título disse que a importância que lhe dava era atrás de um vendedor de pipocas que uma vez encontrou num cinema. Aquilo que eu lhe queria perguntar é de que forma é que conseguiu gerir isso e como é que capitalizou isso para os seus jogadores que tinham sido jogadores do Sim. Mr. Jorge Jesus. Mesmo eles, como é que lidaram com as palavras do ex-treinador, não é? Porque Sim. tem impacto, acredito. É verdade, hoje olhando para trás não foi um exercício nada fácil, não é? Para quem está a chegar a um clube mais pequeno, jogadores bicampeões nacionais na altura, uma equipa que habituada a ganhar, agora vem aqui um gajo de Guimarães. Portanto, esta foi a sensação inicial que com certeza eles tiveram. Não sei se foi exatamente isto, mas depois, paulatinamente, fomos dentro daquele. Nós estávamos a 7 pontos de distância e comecei a pensar como é que nós vamos resolver o problema. Não foi fugir do problema, como é que nós vamos resolver o problema. E o primeiro passo foi um passo do ponto de vista psicológico que é importante. Não valia a pena eu estar a pensar na conquista do título sem pensar no jogo seguinte. E portanto, estes objetivos a longo prazo, eu não iria ser campeão, eu não iria ser primeiro classificado, não iria estar no primeiro lugar daqui a 2 semanas ou 3. Portanto, às vezes nós estarmos a olhar para esta pode ser um fator de pressão enorme, né? Porque vão ser várias semanas até nós lá chegarmos. Então, o que é que a gente pode controlar? É fazer tudo o que está ao nosso alcance para ganhar o próximo jogo. Portanto, era esta visão mais a curto prazo. Objetivos mais curtos que nós podemos controlar. Porque só no final da época que a gente pode fazer, nós podemos fazer as contas. Essa foi uma. Outra foi trazer os jogadores para dentro. E quando eu digo para dentro é fecharmos nas nossas salas e ganhar este aspecto de uma sala pequena, unidos, só nós. E dizer, o mundo está todo a girar, mas só nós é que nós podemos, não esperem apoio de ninguém, não vamos esperar nós apoio de ninguém que vem de fora, que vai resolver, sempre ser nós a resolver o nosso problema. E dou muito estas imagens figuradas de que há que pôr uma carapaça por cima como a tartaruga, que muitas vezes passa um caminhão por cima e não abana. Né? Vão-nos bater. Eu utilizo muito aquela imagem do boxe, do jogador que está a levar uma série de socos e que na realidade depois não consegue, vai ganhar pelo cansaço e vai ter que ser forte e vai ter que aguentar e depois na altura certa dá a estocada, dá o soco final. Portanto, esses aspectos foram todas imagens que eu trouxe para dentro do balneário. E depois, uma muito importante foi, claramente em determinada altura, quem é que ganhou estes 2 títulos? Foi só o treinador ou também foram os jogadores? Se nós não tivermos, se vocês não derem uma resposta, se não dermos uma resposta, fica encarregue só a uma pessoa. E não, de certeza que não foi só uma pessoa. Portanto, está na altura de nós. E, portanto, estas mensagens de aglutinar, de trazer para dentro, de fechar grupo, de brio, de orgulho, de ir à luta, ok, estamos mal, estamos na fossa, vamos embora e ninguém vai resolver. Isto tudo foi ajudando. Pois, ok, vamos aproximando, mais pontos, nós a fazemos o nosso papel e focar só ali. Foi um exercício, de certa forma, não o planeei com caneta e papel, não é? Mas no fundo na minha cabeça estava tudo assim desenhado. E as coisas foram lentamente, até que chegamos ao momento em que vamos ao Alvalade e que era um jogo importante, em que virámos o barco ao contrário e passamos nós para a frente. Eu saio do Alvalade a pensar, nós temos que ganhar os jogos todos porque isto vai ser duro até ao último jogo. Aí vem ao de cima o lado mais pragmático do treinador. Tem que vir. Ali temos que pensar com racionalidade. Está em causa muita coisa. O que é que o clube precisa? O que é que esta equipa precisa? Às vezes essa parte lírica é interessante, mas temos que perceber claramente o momento que temos, as pessoas, o contexto que temos à nossa frente. E ali é um momento de, muita racionalidade, muita objetividade, muito pragmatismo, de foco total. Todas estas palavras têm que vir ao de cima. E tal, mentes altamente trabalhadas para alto nível, para alta exigência, e acho que foi todos estes pequenos aspectos que foram determinantes para essa conquista do título. E eu queria só falar de outra peça que acredito tenha sido muito importante, até curioso, que está muito relacionado até depois com o início do bom momento, acredito que isso não justifica todo, mas Renato Sanches. E deixe-me dar aqui uma opinião pessoal, porque Renato Sanches,
talvez nos últimos 10, 15 anos, a par de Enzo Fernandes, foram os jogadores que mais impacto tiveram na dinâmica do meio campo do Benfica e na forma de jogar da equipa. Efetivamente, Renato Sanches estreia-se contra o Astana e o Benfica só perde 3 jogos para o campeonato. Obviamente que isto não é só justificado pelo Renato, como é lógico, mas o que é verdade é que ele tem um grande impacto na seleção nacional, que ganhou o Euro 2016, e a minha pergunta é, como treinador que lançou o Renato no mais alto nível, sente que ele devia ter ficado mais tempo no Benfica, e o que é que, se há aqui alguma componente psicológica que possa ter impedido o Renato de ter chegado ao nível que todos esperávamos para ele? Eu estou-vos aqui a contar algumas coisas que acho que estou a contar quase em primeira mão. Estas conversas Isso é que nós queremos. Nós também merecemos. Isso é que nós queremos. Vocês são especiais, pronto. Do Renato, nós precisávamos de um 8 que no fundo colasse a equipa. Exato. Colasse ali a equipa. E o Renato tinha uma coisa, eu acho que é um jogador fantástico, adoro. Aliás, agora foi comigo, trabalhámos no Panathinaikos agora há pouco tempo, e tenho uma ligação com ele que gosto, pronto. Primeiro por essa aposta, e só ir relembrar muitas vezes que estas coisas das apostas, eu gosto muito de treinadores que apostam, não só lançam, mas depois continuam. Continuam. Esta coisa muitas vezes está. Não, uma coisa é lançar, outra coisa é apostar. Às vezes lançar e outra pode coisa ser é acreditar. Lançar muitas vezes e ter um plano queimar. para o jogador. Exatamente. E o Renato, na altura, nós precisávamos ali de um 8 que colasse a equipa. E eu comecei a pensar no Renato nisto. O Renato significava aquilo que as pessoas que estão na bancada e as pessoas mais velhas apreciavam num jogador dos tempos passados, que era aquele jogador irreverente que pega na bola, que dribla, porque na altura, quando o Renato começou a aparecer, começaram também a aparecer os médios que só passavam para o lado, recepção, passe, recepção, passe. E o Renato tinha algo que os médios na altura não tinham, né? Que era só médios de organização, só de jogar, muito tático. Até o visual dele. E depois tinha outra parte fundamental, que era o Renato é altamente comercial. E nós, quando temos um jogador, muitas vezes temos que perceber, eu costumo dizer isto muito aos jogadores, corta o cabelo, aperta a camisola, a tua camisola tem que ser mais apertada, tem que se sentir que é jogador, não é andar aí a navegar, está dentro de uma coisas deste género, porque o jogador tem que ser, nós temos que olhar, e há jogadores que têm que ter o holofote sobre eles. Eles têm que sentir, eu tenho que ter um holofote sobre mim. Não podem passar. E o Renato não precisava quase de holofote nenhum, porque ele próprio, só o cabelo dele destacava-se. E depois aquela forma de jogar, aquilo fazia todo o sentido. Ele vai colar a equipa. E depois o que é que nós tínhamos? Tínhamos um Fez atrás, tínhamos um Jonas à frente, tínhamos um Salvo ou um Pizzi à direita, tínhamos um Gaeta à esquerda. E o Renato encaixava ali. Levava uma conversa do Fez para aguentar, para vir à esquerda, à direita, e cumpria. Os outros da frente apertavam com ele, e ele estava manipulado dentro daquilo que nós queríamos. Eu só queria que ele desse aquilo que ele tinha, que era esta dinâmica de pegar na bola e pegar no jogo. Mudanças de ritmo, acelerar ritmo, mudar rapidamente de setor em progressão, aparecer e deixá-lo. Eu costumava dizer, acho que disse isso também, é quase um cavalo à solta. Porque depois tinha os outros todos que à volta davam uma organização, deixá-lo estar um bocadinho. Porque é que eu acho que o Renato ainda precisaria, talvez, de um segundo ano mais cerebral, mais tático, mais corretivo. Por causa disto mesmo. Porque era agora filtrar, se bem que estes jogadores às vezes não os podemos filtrar menos, porque esta é a essência dele, mas dava para lhe dar mais uns conteúdos táticos que era importante naquela idade. Mas também me apercebi, com presença no Mundial, no Europeu, com nós a campeões nacionais, ele a ser Golden Boy, eu a perceber como é que o negócio estava a funcionar. Isto não vamos ter forma de travar isto, portanto vai ter que ir e pronto. Não sei, acho que não foi, olhando agora para trás, acho que não foi talvez a melhor opção de clube e de país para ele ir no passo seguinte, porque ia ser mais um jogador no E havia o Arthur Vidal era mais um que não ia ser tratado com a delicadeza com que nós tratávamos. Evidentemente, um jogador do Bayern Munique é para dar rendimento e não está outro e por aí fora. Pois a língua tem uma dificuldade, o frio, os amigos longe, portanto há um conjunto de características que podem condicionar, de aspectos que podem condicionar a evolução. Pronto, mas isso já não me cabia a mim, porque eu pouco ou nada podia fazer nada à parte disso. Mas, e já agora pegando no mesmo tema, também foi seu jogador, acha que o João Félix teria beneficiado do mesmo daquilo que está a falar do Renato, ou seja, de mais um bocadinho no Benfica, mais algum tempo, para também se adaptar melhor depois? Há momentos que há negócios e há momentos que nós temos dificuldades em travar, porque na verdade
Depois o Benfica se calhar não podia recusar 120 milhões, 120 milhões, não é? Mas Mas a perspectiva do jogador. a ideia era mais ou menos a mesma. Acho que depois temos que pensar o passo seguinte. É fundamental quem esteja à volta dos jogadores. Eu não estou a falar só nestes casos particulares, mas à volta dos jogadores, que tipo de jogo vai ser. Hoje nós começamos a ver que há treinadores muito específicos, há equipas com futebol muito específico, muito particular, que há jogadores que se podem adaptar mais facilmente a um lado do que a outro. Claro. Acho que há uns anos havia Era um bocadinho mais mais- genérico. Sim, sim. Hoje não, hoje nós sabemos o que é um treinador para o Barcelona. Sim. Hoje sabemos o que é um treinador para o City. E se sair de lá o Guardiola, vão se calhar à procura de um treinador Sim, do sim, mesmo sim. género. O Liverpool foi um desses casos, por isso foi buscar Exatamente. o sucessor natural. O futebol do Liverpool é um futebol diferente. O treinador, portanto, tudo isso tem uma raiz e tem uma essência que nós temos que perceber se as minhas características de jogador e quem está à volta se pode dar esse feedback. Mas hoje sabemos que 120 milhões, até que tiver que ir, vai, seja para que lado for. É um bocado isto, não é? E o jogador também. Há coisas que, isto é na teoria, na prática, muitas vezes não se consegue ser tanto assim. Mister, voltando ao Benfica, tenho aqui uma camisola que nos trouxe, muito especial. Eu mostro para a câmara do Tetra. Campeonato. E aqui a medalha. E aqui a medalha. Ok. Aqui. E o Mister que nos últimos 40 anos, penso eu, a par de John Mortimer, é o melhor treinador em termos de rácios de títulos e épocas. Aquilo que eu lhe pergunto, podemos passar pelo Tetra, naturalmente, tenho todo o gosto que nos fale desse momento, mas sente que teve o devido reconhecimento no Benfica? Eu não vivo muito obcecado com essas questões, mas agora, passados estes anos, acho que não. Mas é o futebol, eu já estou mais do que vacinado contra essas questões todas e já conheço o futebol por dentro e por fora, o que é que são as massas, o que são as pessoas, mas acho que não. Aquilo que nós, não fui só eu, evidentemente, mas aquilo que nós fizemos em 3 anos e meio, não só isso, como depois esta aposta que na altura, hoje é muito giro, olharmos para o futebol português e vermos que o Porto apostou depois, o Sporting apostou também, o Braga apostou, mas na verdade foi o Benfica naquela altura que abriu este paradigma da formação de uma forma evidente e claramente a dizer, vamos apostar, não são estrelas, são jogadores e apostámos e tivemos rendimento esportivo e rendimento financeiro. Que é algo sempre difícil às vezes de conjugar. É difícil. E foram vários. Quase todos aqueles que nós fomos puxando, passados uns anos, saíram por quantias muito interessantes. Olhando para isto tudo, acho que não. Acho que quem teve este desempenho, do ponto de vista de títulos, como nós tivemos em tão pouco tempo, nos 2 primeiros anos entrar e ser campeão nos 2 primeiros anos, acho que não. Mas também não estou a cobrar, nem quero cobrar nada. Agora já tenho idade, como dizia o outro, já tenho idade para dizer aquilo que eu entendo e que penso sobre estas questões. E a posteriori, acho que muitas vezes não se dá o devido reconhecimento, não só a mim, mas há muitas outras pessoas noutros clubes que não se dá o devido reconhecimento. Digo isto da mesma forma que muitas vezes uma não descida de divisão é um título para aquele treinador e para aquele clube. E se não tem um título, parece que não é reconhecimento de nada. Okay? Digo isto que às vezes é preciso olhar para todos os processos, é preciso olhar para toda a imagem que nós temos à nossa frente. E aquilo que na altura aconteceu com o Benfica, daquilo que foi feito, acho que não. Mas pronto, também fica Mas por porquê aqui. é que acha que se criou essa ideia, essa narrativa de que o Mister Rui Vitória estava a aproveitar aquilo que era um bom trabalho que estava feito anteriormente e que agora seria só uma continuidade? Quando as diferenças eram tão marcadas, não é? Desde logo a forma como olhou para os jovens, já falou disso. Não, eu acho que a minha forma de estar e de ser na vida é uma forma muito natural, eu diria muito solidária com toda a gente. Eu fui dos treinadores e tenho sido dos treinadores mais solidários com todas as direções. Mas não tenho agenda própria, não tive nunca agenda particular. Aquilo que era para fazerem... Quando chega um clube, eu faço parte desse clube. E isto às vezes pode-nos tirar um bocado de protagonismo, pode tirar os momentos em que é preciso chamar a atenção para determinado aspecto do ponto de vista público. Hoje percebo essas dinâmicas todas. Na altura nem estava nada preocupado com isso. Eu queria era colaborar e entregar tudo aquilo que eu de mim podia dar a um clube desta dimensão. E entreguei.
Agora, nunca fui um treinador de gestão de carreira, nunca estive preocupado. Eu quero estar em paz comigo e feliz comigo, a fazer aquilo que eu gosto. Eu, se algum dia imaginasse que seria o treinador que sou hoje, não acreditava. E não é por mais nada, é porque os meus horizontes eram curtos. Meus e das minhas idades, toda a gente tinha horizontes curtos. E imaginava jogar naquele meu meio. Trabalhar na Zogma. O mundo, entretanto, abriu-se. Né? Nunca pensei para o estrangeiro, nunca fui imigrante. Foi sempre objetivo. Foi sempre assim, e portanto eu fui sempre um trabalhador que entrou para uma empresa e que foi colaborar o melhor que pôde e soube para dentro dessa empresa. E nunca tive, se calhar erradamente, mas também estou em paz comigo, estou satisfeito e tenho estado satisfeito com tudo aquilo que é a minha vida, os meus valores, os meus princípios, e portanto isso para mim é a maior consciência, tenho a consciência completamente tranquila em relação a isso. Agora reconheço que nesta vida temos que às vezes saber que isto tem outros caminhos que temos que percorrer e que eu na altura não tive preocupação nem vontade de percorrer. Agora uma curiosidade pessoal, e remonta à terceira época no Benfica, em que muda do 4-4-2 para o 4-3-3. Eu gostava de perceber, porque houve ali uma mudança também, e falámos lá fora sobre ele, do Jonas. O Jonas era um vagabundo, não é? Era aquele jogador que tinha um ponta de lança e depois havia o Jonas que andava ali entre a linha média e a linha central. A perda de condição física do Jonas teve alguma relação com o facto de ter que o usar mais como referência de ponta de lança? E talvez também o facto do Mister priorizar muito a agressividade da zona central, tentar ter mais gente no meio, foi isso que motivou a mudança para o 4-3-3 no Benfica? Foi muito. Porque o Jonas, desde a minha estadia no Benfica, foi um jogador sempre importante. E, portanto, a equipa era montada, um jogador que faz a quantidade de gols que ele fazia. Absurdo. Vamos gerir, vamos montar a equipa de forma a potenciar aquele jogador, que é um finalizador nato. E naquela posição ele é de facto na posição por trás do avançado, ao lado do avançado, é um jogador exímio, mas começaram a aparecer algumas lesões e não a mesma frescura que tinha, e portanto jogar com aqueles dois homens mais à frente ia implicar umas dinâmicas um bocadinho diferentes e precisávamos de um jogador. O Jonas numa fase inicial compreendi, fazia muito bem todo aquele trabalho, depois começámos a ver mais interrupção na continuidade e portanto se calhar E então passámos por um processo de mentalização do próprio Jonas, né? De dizer, eu só quero que tu dês quase a pintura no quadro, ok? Que era mentalizá-lo um bocadinho para estar dentro da área, não te preocupar, não queria que ele a pincelada final. Era só assinar o quadro, só queria que ele assinasse o quadro. Os teus colegas vão estar a trabalhar e tu só estás lá, que é aquilo que tu sabes fazer bem, que é assinar o quadro. E portanto tirar-lhe aquela carga de andar porque a posição 10 ali dele tinha que andar a fechar espaços e correr defensivo e recuperar e tal, e ali era pô-lo, ok, trabalhem à volta, bolas, alimentar bem o ponta de lança e o ponta de lança finalizar. Confesso que acho que inicialmente ele não estava muito agradável, estava ali, mas depois aceitou e pronto, isso muda ali um bocadinho a dinâmica. E começámos a ganhar muita confiança nessa altura com o Krovinovic, que estava a ser um jogador importante e que depois se lesiona gravemente, e que nós ainda adaptamos o Zivkovic naquele, e portanto fizemos aquele corredor com Grimaldo, Zivkovic e Servi, os três baixinhos ali do lado esquerdo, criámos uma dinâmica pela esquerda, uma dinâmica pela direita, o Feza na posição 6 e a equipa foi andando. E o Pizzi tinha uma chegada à área sempre brutal. Tinha sempre uma chegada também muito boa, que percebia o jogo muito bem. Portanto, criámos uma nova dinâmica fruto daí que na altura, na primeira fase da época, o Félix tenha sido um bocadinho penalizado, porque o Félix, nós sabemos que é um jogador que joga mais no corredor central, mas tendo em conta a dinâmica que tínhamos, que contava para a ala, tinha que ir mais para a ala, e o nosso ala tinha que jogar mais aberto, e ele era um jogador mais de jogar interior, e portanto depois a dinâmica no corredor esquerdo começou a funcionar bem com Grimaldo, Servi e Zivkovic, e fomos trabalhando e eles foram tinha uma dinâmica muito boa e portanto o Félix era para também ir sendo trabalhado e ao mesmo tempo ir entrando cada vez mais na equipe, mais gradualmente, e depois foi, até que depois acabou a época mais com o Bruno em grande plano. Muito bem. Estamos aqui a chegar ao fim da nossa viagem, e depois há uma chegada ao Al Nassr, quase também, mais uma vez, decisão ali, 48 horinhas. Sempre, o Mister não é mesmo um treinador de anos sabáticos. Agora está muito na moda, não é? O Klopp também já falou sobre isso e está. Segue para o Al Nassr e encontra uma realidade, acredito eu, bastante diferente.
E eu sobre esta experiência gosto sempre de falar um bocadinho do contexto. Já abriu há bocadinho o jogo para o tradutor. Eu queria que me falasse um bocadinho da relação com esse tradutor, inglês para árabe, Sim. e contasse aqui. Eu sei de uma história muito engraçada, que é o próprio tradutor, a questão da pega do touro. Eu vou deixá-lo contar, não vou ser eu a antecipar-me, porque isso mostra bem também a importância do tradutor e a ligação que tem que ter para poder interpretar também o contexto que tem à sua frente. Primeiro dizer-vos que eu, quando saí do Benfica, pensava que era treinador melhor do quando entrei, evidentemente que fui, mas depois há todo um mundo. Para um treinador é fundamental a estadia no estrangeiro, porque há todo um mundo de decisões que nós não temos em livro nenhum de psicologia, não temos em livro nenhum de pedagogia, não temos nada, e que nos vão aparecendo pela frente e que são um desafio enorme para nós. E, portanto, todos estes anos no estrangeiro foram uma aprendizagem do ponto de vista do jogo, enquanto treinador, como do ponto de vista pessoal. Portanto, foi um desafio. Eu, na altura, não posso negar que foi uma proposta financeira fora de tudo aquilo que era o padrão imaginável, e, portanto, era quase dizer que não, dizer que sim era a vida resolvida para mim e para a minha família. E, portanto, foi isso que eu optei. Depois, uma nova visão, uma nova cultura, uma nova realidade. A minha primeira realidade é com um tradutor. E lembro-me perfeitamente, no primeiro dia, eu chego lá numa terça-feira e vou dar treino. Não conhecia nada, nem jogadores, nem nada no Nasser. E eu nunca tinha trabalhado com tradutor, nem falava inglês, hoje não falo bem, faço ideia naquela altura. E eu pensava que ia ter um tradutor português árabe. Quando eu lá chego, também queria um desafio para mim. Olha, vou aprender inglês e não vou fazer disto problema. Pronto, é inglês, vamos cultivar aprender. Um bocadinho essa parte. Exatamente. E eu lembro-me do primeiro treino em que gosto de andar dentro do exercício, ali no meio, quase a médio centro. Estou dentro. E de repente tenho uma pessoa a fazer-me sombra quase aqui atrás de mim. O incómodo que eu nunca mais... E de repente, aquilo estava-me mesmo... Até tive mesmo a fazer confusão. Tive que dizer, olha, desculpe, mas agora vamos fazer o seguinte, eu vou dar aqui uma intervenção, você vai para o lado e depois eu chamo, mas aquilo fica difícil porque estar a falar para dentro sem língua árabe, sem inglês, sem nada. Mas pronto, depois já uma forma de habituação e rapidamente começámos a lidar. Era um homem que ainda lá está, um tradutor fantástico, em inglês, e que tinha uma particularidade muito grande, que era também traduzia as minhas emoções. Muitas vezes os tradutores não têm esta capacidade e, portanto, nós estamos a dar uma emoção e ele parece estar a ler um livro, não é? Mas não interessa para nada. E aquele... E eu muitas vezes fazia o exercício que era dar-lhe uma pancada nas costas e ele também me dava uma pancada nas costas a mim. Que era para transmitir. Só me faltou ir para o chão fazer qualquer coisa, que era para ver se ele ia para o chão também comigo. Mas era uma pessoa, e é uma pessoa interessantíssima e que ajudou muito nessa da parte. pega do touro. Essa da pega do touro eu pensei numa mensagem que queria passar aos jogadores, mas não falei com ele, como não tinha que falar, não é? Chegava lá à altura e começava a debitar a conversa e ele traduzia. E nessa pega do touro queria passar 2 mensagens aos jogadores, que era um forcado que estava a ser, foi uma primeira vez, foi uma segunda vez, foi uma terceira, quase a cair, mas nunca desistiu e quase sozinho ele pega o touro. E, portanto, a resiliência que é preciso ter. E a outra que era a solidariedade entre a equipa, que era um forcado que foi colhido, e depois em câmara lenta havia 2, 3 colegas que o foram acudir e proteger a equipe, e portanto era uma mensagem. E na altura, Mahmoud, eu vou ter aqui um vídeo e ele muito assustado, mister, não faça isso. Assim, olha, agora o trator é que vai dizer o que é que eu... Mister, desculpe lá, mas é que depois os touros, isto pode ser várias interpretações, a gente aqui não tem essa vivência e pode haver aqui várias visões sobre isto. Epá, eu estou cheio de medo, mister, mas você é que sabe. Mister, mas quer? E eu comecei, pronto, aboli aquilo. Perdemos. Perdemos 1-0. O homem andava a fugir de mim, porque ali na Arábia logo perdemos, ele pensou, já vou despedido. Na semana seguinte, um erro, vai já correr comigo daqui. Mas não, pois já o chamei, Mahmoud, tem calma que não há aqui problema nenhum. Mas eu senti-o muito, muito tenso nos dias a seguir, porque estava com medo daquilo que eu ia fazer. Muito bem. Alguém quer fazer aqui uma pergunta final ao mister? Ricardo. Sim, eu gostava de falar. Passou, obviamente, por Spartak Moscovo, Seleção Nacional do Egito, mais recentemente o Panathinaikos.
Eu sei que já recusou responder isto noutras intervenções, mas cabe-me sempre perguntar-lhe. Vocês estão a É isso, sacar tu estás a- Tirar tu estás nós a da ver- boca, tu tirar estás a nós da ver. boca. Espero que me diga pelo menos um, porque já ouvi dizer que tinha 2 objetivos ainda por cumprir em Portugal. Eu gostava, para fechar, gostava que os revelasse, ou pelo menos um deles, para nós, em especial. Acho que é melhor não dizer nada ainda. Não vale a pena que vou mexer aí com as coisas, mas É. Pronto. fica só. Fica só no ar. Fica só no ar. Pronto. Ainda tinha 2, acho que um deles ainda se vai cumprir, ou que se pode cumprir, o outro não sei. Mas não interessa também agora para isso. É isso. Tá Para, Muito bem. para matar o tema, estamos no Portugal Football Summit, evento organizado pela Federação. Portugal vai jogar o Mundial 2026. Qual é o seu balanço para a nossa seleção? E já agora para o papel de Cristiano Ronaldo nesta seleção. Bem, o balanço é olhar aquilo que foi feito. Acho que Balanço, desculpe, não é o balanço, Ah, a previsão. a previsão. Peço desculpa. A previsão é de que nós vamos ter um desempenho muito bom. Agora, também é preciso termos a noção de que muitas vezes é um jogo aqui que faz toda a diferença. E num jogo, em 10 jogos nós, se calhar, somos melhores do que a maioria das equipas, e em 10 jogos nós ganhamos 9, 8, a maioria delas, se calhar uma ou outra, equilibramos mais a balança. Num jogo só tudo pode acontecer. Às vezes, com um fator de sorte, nós, se calhar, somos campeões. Uma questão de Se segundo, calhar não é? em França não éramos a melhor equipa, mas fomos campeões da Europa, ou não praticámos o melhor jogo, mas fomos os campeões da isso. Europa. E há muitas equipas que praticam o melhor jogo e não ganham nada. Portanto, que eu acho que temos um leque de jogadores que eu acho que qualquer equipa que tenha fica satisfeita. Nível competitivo, idade, ambições, experiência, vitórias acumuladas, estrutura organizativa, país, temos tudo. Agora, isso não significa, não é Sim, uma sim. relação direta, mas acho que temos que pensar, temos capacidade para e que temos que lutar por isso. E o papel do Ronaldo na seleção, muito como esse do Jonas, já na fase final do Benfica, em que Ronaldo é Ronaldo, tem que jogar e a equipa temos que tentar, Para se assinar calhar, o quadro. Eu acho que é um bocado isso que se está a passar. O Ronaldo é um jogador de enorme qualidade e que tem vindo, vamos lá ver, nesta altura ele também não está a dizer que não tem qualidade, ele tem qualidade e está a mostrar. É isso. Está a mostrar. Tem gols. Às vezes vamos retirar os 19 anos de um jogador e vamos retirar os 40. É isso. E ninguém dá 40 anos ao Ronaldo. Sim, sim. E portanto, esqueçamos isso. Tem o rendimento que está a ter, tem um impacto muito grande, e não só impacto que ele cria em nós, é impacto que ele cria nos outros. Porque isto tem, o Cristiano Ronaldo é uma figura que tem um impacto enorme em todo o futebol. E portanto também tem impacto nos outros, em tudo. No mediatismo, no próprio jogo, nos Nas equipas adversárias. nos adversários, na arbitragem, em toda a envolvência do estádio. Tudo isto tem um impacto tremendo. E tem uma importância muito grande na nossa seleção. Portanto, acho que não há história. Tem rendimento, está a ter, tem impacto, tem qualidade. Siga. É um jogo que qualquer treinador gostava de ter numa fase final em momentos decisivos, não é? De facto. Por tudo aquilo que ele cria em nós e por tudo aquilo que ele pode criar nos outros. Mister, muito obrigado. Muito obrigado. Eu espero... Dizer-vos que foi um gosto da minha parte e aquilo que eu previa e aquilo que eu disse no início, por vocês também terem uma abordagem diferente, e só a descrição que o Ricardo fez da minha vida e dos pormenores marca claramente a diferença. E portanto, agradecer-vos este bocado, dar-vos os parabéns e desejar-vos os maiores sucessos e que não desistam e que continuem com este vosso espaço, porque de facto é fantástico. E dizer ao Mister, pronto, Obrigado, agora Mister. já pode começar a trabalhar outra vez, já deu a entrevista, portanto já pode voltar ao trabalho, e é isso que nós desejamos. bem. Muito Esteja descansado, sucesso, muito exatamente. sucesso nos seus próximos trabalhos, e mais uma vez muito obrigado por esta conversa, foi uma grande honra e foi bom falar de futebol desta forma, porque é assim que também nós nos revemos a fazê-lo. Espero que em casa também tenham gostado, e não se esqueçam de seguir o Fora de Jogo. Mais uma vez, obrigado também aqui à Federação por nos proporcionar este grande momento, e vemo-nos para a semana. Um abraço. Um abraço. 90 mais 3 é a bola a girar, o quinto e o couto a cruzar e o Rabassa a converter. 90 mais 3 indivíduos sensatos, soltinhos e pacatos até o clima ferver. E à medida que a semana nos vai dando muita trama, é o Fora de Jogo que está no 90 mais 3.